Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho de como foi meu primeiro semestre na faculdade. Já estamos aí no final do segundo semestre, já tô entregando os projetos finais, enfim, terminando de elaborar. Mas eu fiquei de trazer esse vídeo pra vocês, eu tenho a intenção de trazer um vídeo semestral, né? Mas eu não tive um tempo hábil. E eu até cheguei a gravar esse vídeo, mas não ficou da forma como eu queria há muito tempo atrás. Bom, então vamos lá. Esse vídeo eu vou trazer mais os projetos que eu fiz no primeiro semestre. E talvez falar um pouquinho por cima, assim, de como foi. Eu não quero que fique extenso, enfim. Mas vamos lá, então. Quem não sabe, eu faço faculdade de design. E eu comecei no primeiro semestre de 2023, né? Então, é bem legal, assim, eu tô gostando bastante, superou todas as minhas expectativas. E principalmente porque eu tinha muito essa dúvida se na faculdade de design a gente tinha que fazer provas. Porque, pra quem não sabe, eu comecei fazendo ADS, né? E, eu desde a época da escola, eu nunca me adaptei ao sistema de fazer provas, sabe? Eu nunca conseguia colocar no papel o conhecimento que eu tinha, o tanto que eu estudei. E por mais que fosse pouco, eu não conseguia passar, sabe? O meu nervosismo durante as provas, péssimo, horrível, não conseguia. Mas, enfim, consegui passar para design e eu tinha muito essa dúvida se tinha prova ou algo do tipo. E muitas pessoas que eu conheço que fizeram design até em outras faculdades, né, além da que eu estudo, não tiveram muitas provas durante, enfim, a faculdade, e casos isolados, sabe? E onde eu faço faculdade, a gente não tem prova, tipo, pelo menos até agora eu não tive uma provinha. Pra dizer que eu não tive, eu tô tendo um projeto esse segundo semestre que o professor passou uma atividade online que tinha um tempo pra você fazer essa prova. Então, tipo, se eu começasse agora, eu teria que terminar daqui a 60 minutos ou nada. Mas assim, nada que me afetou, sabe? Mas enfim, então vamos aos projetos. Segundo semestre eu vou fazer em outro vídeo e é isso, né? O meu primeiro semestre foi dividido em 9 matérias, tá? Então, o que eu vou mostrar pra vocês, eu vou focar mais nos projetos, né? Que são 4 projetos que eu tive no primeiro semestre. Projetos são matérias mesmo, são matérias de algum projeto voltado para alguma área específica. Esses 4 projetos, eles duravam 1 mês e meio cada um. Então, era primeiro um, primeiro outro, depois outro, enfim. Então, pela ordem foi o projeto Construir, o Reinventar, o Sentir e o Publicar. Foram esses 4 projetos durante o semestre todo. E aí tem as matérias teóricas, enfim, matérias fixas, né? Aí era tecnologias da imagem digital vetorial, fundamentos do design, tecnologia contemporânea e desenho, que essa foi a matéria que eu mais odiei, a matéria de desenho. Apesar de ser muito comum a gente começar a faculdade de design, porque gosta de desenhar, porque gosta de algo voltado para a área de ilustração, eu detesto, não combina comigo. Mas é isso, entendeu? Acho que nem tudo que a gente vai estudar é o que a gente gosta. E, tragicamente, a matéria de desenho era a que eu menos gostava, né? O primeiro projeto foi o Construir. Eu não tenho ele aqui comigo, até porque eu não trouxe, enfim, ninguém do meu grupo, ele era em trio, ninguém do meu grupo tinha um espaço hábil para guardar ele, então a gente descartou. Mas o primeiro projeto, a gente teria que construir algo de acordo com o desafio que a professora passasse, né? Nesse, ela passou uma atividade só, então todo esse 1 mês e meio que a gente teve, a gente fez somente um exercício, né? Então a gente foi elaborando ele, que era bem complexo. A gente tinha que fazer, vou deixar fotos passando aqui pra vocês, mas a gente tinha que fazer um envoltório para uma garrafa de vidro. Não necessariamente uma garrafa de vinho, mas o meu grupo usou uma garrafa de vinho. Então a gente tinha que fazer um envoltório para que sustentasse essa garrafa, então não precisaria de ser uma embalagem, ela não queria que fosse uma embalagem, então, por exemplo, não poderia ser uma caixa com tampa, teria que ser uma coisa só. Então a gente teve que fazer com papel duplex, que ele parece um papel cartão, só que ele não é tão grosso quanto um papel cartão, mas ele é muito bom esse papel. E aí a gente tinha que fazer esse envoltório, não poderia usar fita, cola, nada que fosse grudar o papel
ele teria que ser suficiente para ele mesmo. Então a gente conseguiu fazer esse envoltório que, levantando ele não ia pender, né? A garrafa não ia cair pelo fundinho da embalagem. Então, foi bem legal fazer esse projeto. Eu não gostei muito do processo de ter que ficar testando várias vezes. É claro que é legal, agora eu entendo a importância disso, mas foi o meu primeiro projeto, né? Lá em fevereiro, mais ou menos. Então, eu não gostei tanto na época dessa parte de ter que ficar, fazendo, aí não dá certo, aí refaz. Não ficou muito legal essa estética, aí refaz, entendeu? Mas o meu grupo até que saiu bem. Então, depois que o projeto estava quase finalizando, eu foquei na parte do slide mesmo, enfim, da apresentação e explicação do projeto num todo. Eu tenho ele no meu... Tenho o meu Behance, acho que é a única coisa que eu postei no meu... Não é a única coisa. Mas foi o meu primeiro post do Behance e tenho ele no meu portfólio do Instagram também, tá? O segundo foi o reinventar, que a gente tinha que fazer um protótipo de um aplicativo, né? Então a gente usou o Figma, usou o Miro, acho que foi esses dois, né? O Figma e o Miro. E aí o método que o professor passou pra gente de organização foi o método Canvas, né? Então, método Canva, eu acho que é assim. Mas aí esse projeto é totalmente digital, né? Web design. Então eu não tenho ele físico também. Mas eu tenho umas fotos, então eu vou tentar colocar aqui pra vocês o protótipo. Mas enfim, o mockup, né? Na verdade. Um aplicativo de trocas de livro, né? Eu até fiz um trocadilho com BookTrock. Então esse era o nome do aplicativo. É tipo um sebo online, só que na verdade você não pagava. Então você teria que encontrar outras pessoas que têm o livro que você quer pra trocar o livro com ela. Enfim, era uma coisa mais assim. Só que não era focado tanto em rede social. Então não teria como você conversar tipo 100% com a pessoa. Enfim, o método que eu desenvolvi ali para trazer algo, tipo, para compensar isso, a plataforma teria que organizar feiras de livros para as pessoas também poderem trocar os seus livros presencialmente, enfim. Gostei bastante de fazer esse aplicativo. Para falar a verdade, nesse período desse projeto, que ele foi individual, eu senti o baque de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, sabe? E muitas vezes a gente não tem tempo para fazer aquilo que a gente quer. Eu tive bastante dificuldade em desenvolver o meu projeto, tipo, o tema eu tive muito rápido, mas em desenvolver o projeto eu não tive muito tempo. Eu fiz ele no dia de apresentar, então, tipo, eu tinha que apresentar ele amanhã. Então eu cheguei do trabalho 8 horas da noite e terminei 7 horas da manhã pra correr pra faculdade pra apresentar, sabe? Então eu tinha tudo planejado, eu tinha o Miro feito, mas eu não tinha nada no Figma, não tinha nenhum protótipo funcional, sabe? Então, é importante isso, inclusive, você administrar bem o seu tempo, porque naquela época eu não tive dimensão de como seria organizar bem o meu tempo para eu conseguir trabalhar, estudar e fazer esse projeto, né? Porque junto com ele eu tinha mais 8 matérias rodando ao mesmo tempo, sabe? É bem cansativo. O primeiro semestre eu achei bem cansativo, na verdade. Mas até esse momento foi muito cansativo. Aí esse projeto já foi lá pra março, meados de abril, assim, sabe? Março, abril, enfim. E aí, quando chegou no projeto Sentir, que é o próximo que eu vou mostrar pra vocês, quando chegou nesse projeto, eu me demiti. Né, quando chegou no projeto Sentir, um pouquinho antes, eu acabei me demitindo do estágio que eu fazia. Eu era auxiliar em design. Eu me demiti e eu consegui focar melhor nos meus projetos. Isso não é certo, mas era o que eu precisava pra época, sabe? Eu precisava de um respiro. Esse é o meu projeto Sentir, né? Basicamente, ele consiste em você fazer algo em que as pessoas sintam algo através do seu projeto, né? Então, tipo assim, era bastante gente fez voltada à saúde mental ou então problemas familiares, porque aí você junta e faz algo que as pessoas possam usar para demonstrar o que elas sentem, ou enfim, através do cheiro. Então teve gente que fez colar com essência
terapêutica, sabe? Eu escolhi fazer algo físico. Teve gente que fez aplicativo também, enfim, teve gente que fez joguinho de tabuleiro, jogo de carta, fez livrinhos, enfim, eu fiz um caderno. Então, ele é assim. E esse é o lembrante. Ele é lembrança em grego, latim, acho que é latim. E ele é assim, ó. Eu fiz ele todinho à mão, tá? Então, eu fiz ele em papel Paraná, a capa, né? E aí eu encapei com papel craft. E aqui eu reutilizei a mola de um fichário, enfim, pintei um papel de carta, porque aqui dentro vem meio que a apresentação do caderno. E com esse projeto eu pude aprender muitas coisas, na verdade. Esse foi o meu preferido, mas eu pude aprender muitas coisas valiosas de verdade com esse projeto, em questão de processo mesmo, sabe? Em questão de entender o que eu tô fazendo. A minha primeira versão dele era outra coisa totalmente aleatória e diferente. E aí os bate-papos que eu fui tendo com o professor me levou a algo mais simples, sabe? Algo que era possível de fazer. Na verdade, eu peguei o tema desse projeto faltando acho que 2 semanas pra entregá-lo, de verdade. Eu demorei muito pra chegar nele. Mas enfim, o que eu trouxe esse projeto pra falar pra vocês, eu vou deixar fotos mais detalhadas, mas ele foi meu preferido, tipo, de verdade. Eu tenho um apego emocional muito grande nesse caderno. Mas o que eu aprendi, assim, tipo, eu fiz, vocês podem ver. Quem entende de diagramação vai entender. Essas páginas, enfim, isso é um protótipo, né? É um boneco. Mas, tipo, muita coisa que eu fiz nele, eu não faria de novo, ou faria muito melhor atualmente, mas estando no 2º semestre. Porque fazer um caderno, tipo, nesse sentido de ser... é um caderno de memórias, né? Então, as páginas, elas já vêm prontas. Fazer algo desse tipo, você tem que saber diagramar, manjar um pouco melhor de InDesign, por exemplo. Mas, tipo, eu particularmente me dou muito bem com InDesign. Eu acabei fazendo pelo InDesign esse caderno, mas eu não sabia nem o que era diagramação, pra vocês terem uma noção. Eu sabia o básico, sabe? Eu tava vendo isso em fundamentos, mas eu não tinha colocado em prática ainda. Aí, esse 2º semestre, eu já aprendi diagramação, já sei diagramar o suficiente pra não ficar como ficou aqui, entendeu? Então, eu gosto desse caderno, eu tenho vontade de refazê-lo em algum momento. E eu gosto muito dele porque eu consigo, mesmo não tendo uma versão dele de como seria atualmente, eu consigo ver essa evolução que eu teria, sabe? Consigo ver tudo que eu faria diferente. O último projeto foi basicamente o projeto Publicar, e nele a gente teria que fazer um folder, um panfleto ou um cartaz, enfim, algo publicável. Era o básico de algo editorial, né? Então, nesse projeto a gente aprendeu a mexer com o InDesign, nesse projeto a gente aprendeu a fazer algo pelo InDesign e tudo mais. Esse aqui foi o primeiro protótipo, eu achei interessante trazer, porque tentativa e erro, né, gente? Ele tem todos os errinhos aqui, ó, nessa parte. E aqui também erro de corte mesmo. E é um boneco, né? É um protótipo. Então, mesmo o final, a entrega final desse projeto, é um protótipo. Então, né? Mas aí eu fiz em papel cartão. E esse lado é um coração partido. E esse lado é um coração inteiro. Mas ele basicamente eu fiz sobre um poema. Enfim, poema ou poesia. Enfim, já esqueci a diferença. Mas eu fiz sobre o poema Não Te Amo Mais. Que ele, você lendo, diz, enfim, é um texto de término. E de baixo pra cima, que aqui eu coloquei para dar o sentido de dualidade, né? De baixo pra cima ele é uma declaração. Então, enfim, eu achei bem legal fazer esse projeto. Eu achei bem legal mesmo. Eu gostei muito da versão como ficou, sabe? A versão final. Então, um coração partido e aqui um coração inteiro. Esse texto ele é muito contraditório, porque uns falam que é da Cecília Meirelles, outros falam que é da
Vou deixar os dois nomes aqui, que eu sempre esqueço. Duas possíveis autoras, e uma escrevia mais livros e a outra realmente era voltada para poemas, poesias. A outra era realmente voltada para poemas, poesias. Aí fica essa dúvida de quem que era esse texto, né? Às vezes é só de um autor aleatório mesmo. Mas eu, nas referências, né, desse livro, nas autorias desse poema, no projeto, eu coloquei o nome das duas. Mas é isso, esse foi o projeto final do Publicar e foi o meu último projeto. Esse foi o meu semestre, basicamente. As outras matérias, eu não sei se vocês têm interesse em saber como foi. Foram essas matérias que eu tive, nada muito detalhado, mas tipo, o mais importante que tem dessas matérias tem no meu portfólio, pra vocês terem uma ideia, assim, de como é cada uma. E eu trouxe esse vídeo só pra deixar registrado os trabalhos que eu fiz. E com certeza os trabalhos que eu mostrei físicos foram os que eu mais gostei de fazer, que é o Lembrante e o projeto Publicar. Foram os mais legais de fazer. Deixa o like, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, que eu sou muito mais ativa por lá. Tipo, eu não posso estar falando, mas enfim, eu mostro bastante meu dia a dia por lá, tá? E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!